Irmãos, vamos a 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eu preguei umas 2 semanas atrás sobre este versículo e o utilizei como ponto de partida para a pregação passada e ainda para a de hoje vou utilizar. Quando Paulo diz assim: eu te vi no tempo da oportunidade. Vamos ler o 1 também. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, partindo daí, eu examinei com vocês por que tanta urgência para o ouvinte tomar uma decisão quando alguém apelar para ele, como Paulo apelava aqui, como embaixador em nome de Cristo. Por que tanta urgência? Deus sugere ou adverte para o pecador que ouve a pregação da palavra. Então, vimos na semana passada, primeiro, porque o tempo de conversão é apenas enquanto se está vivo aqui na terra. Comentamos isso. Depois da morte, não há mais uma segunda oportunidade. Segundo, esse tempo é muito curto, e vimos como a Bíblia fala que é muito fugaz, e a vida passa muito rapidamente. Terceiro, vimos que além de curto, o fim é imprevisível. Comentamos isto também, que a morte chega de repente. Até comentamos aquela passagem: louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado para quem o será? Quarto, a paciência de Deus tem limites. Comentamos também, embora Deus seja infinito nos seus atributos, mas Ele resolve dar basta um dia a paciência dele para aguardar a conversão de alguém. Vimos também que esse anseio por uma decisão urgente e definitiva é uma constante em toda a Bíblia. Comentamos isto. E terminamos dizendo que a misericórdia de Deus não para aí, ou seja, não para com a exortação para que o pecador se arrependa logo e tome uma decisão logo com relação ao evangelho que ele está ouvindo. Comentamos que Deus foi além e providenciou homens para pregar a palavra dele, espalhar a palavra dele, distribuir, informar, avisar, prevenir e finalmente apelar para o ouvinte. Terminamos com Romanos 10, 11 a 15, que eu gostaria de ler de novo. Que mostra a necessidade de que se pregue este evangelho aos perdidos, para que os perdidos tenham uma base, um material, tenham algo que mexa no coração deles e que os leve a tomar uma decisão. Esse trecho é fantástico, porque ele é muito claro no que ele se propõe a dizer. Romanos 10, de 11 a 15. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse invocar é mais forte do que apenas dizer com a língua, com a boca,
ó Senhor, me ajuda, me salva, só em falar isso já está garantida a salvação de alguém. Não, é uma passagem forte que significa clamar, alguma coisa que vem de dentro, apelar para, pedir. E ele continua: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Corrobora o que eu acabei de dizer, é um invocar, um clamar que deve ter como base uma crença, uma convicção interna. Não adianta nada alguém clamar a Deus sem crer nesse Deus. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Olha a lógica, uma pergunta atrás da outra, numa sequência muito lógica, e perguntas retóricas que vão levar a uma conclusão, como vocês vão ver. Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de expô-la, e que hoje nós possamos mostrar o outro lado do que enfatizamos na semana passada. Ali, quanto à necessidade, à urgência do pecador que ouve o Evangelho. E aqui a urgência, a necessidade de alguém para pregar este Evangelho para o ouvinte. Que nós tenhamos a felicidade de absorver o que vai ser dito aqui, com base na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, como já falei na oração, é o outro lado da moeda aqui. A necessidade que temos de falar. Como pregarão, como ouvirão se não há quem pregue? Tem que haver pessoas pregando o Evangelho. É o plano de Deus. Esse plano não é obrigatório, dentro da sabedoria dele, mas ele não precisava de você para pregar o Evangelho, nem de mim, nem de nenhum de nós. Como Jesus disse, as pedras clamarão, se eles não clamarem. Então Deus pode fazer essas lâmpadas pregarem muito melhor do que eu estou fazendo aqui. Mas o plano dele não é este. É que cada um que é atingido pelo Evangelho, recebendo a fé que vem de Deus e exerce, então, arrependimento e fé diante de Cristo, essa pessoa se torna um pregador, deve se tornar um pregador do Evangelho. E quando eu falar pregar o Evangelho, não pense só no pregador de púlpito, no pastor, naquele que é dotado do dom que Deus dá de pregar e tudo mais, de ir a público. Não. Quando eu falar pregar aqui, entenda, falar, transmitir, passar para frente, pode ser num cochicho, num sussurro, ou pode ser diante de uma plateia de 10 mil pessoas, não importa. Então ele espera que todo aquele que se converta a Cristo se torne um pregador do Evangelho. E como pregarão se não forem enviados? Por quem? Por Deus. Mostrando então que é um plano de Deus, e é uma capacitação que vem de Deus. Vá pregar. Claro que entre os crentes, Deus destaca alguns para alcançarem mais pessoas, que são de fato os pregadores, são os conferencistas, os missionários, pessoas que realmente dedicam até mesmo a grande parte da vida para fazer isto. Alguns que Deus chama para esse propósito, certamente. Mas, repito a ideia de que não se exclua desta responsabilidade de levar o Evangelho, porque você não é um pregador, não é um pastor, ou morre de medo de chegar na frente de um auditório. Não. O fato é que, do modo como a Bíblia indica a urgência do pecador em se arrepender, ela mostra também a urgência, Deus espera a urgência dos seus servos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, em pregarem a salvação. Há uma expressão interessante que Jeremias gosta de usar, mas eu queria, antes de Jeremias ainda, 2 Crônicas 36 e 15, se não quiserem ir até lá, eu posso ir, nós vamos ler várias passagens, então é daquelas em que
quando eu fizer questão que todos cheguem, eu vou dizer. Se eu não enfatizar isso, você pode só simplesmente ouvir. Então, segundo Crônicas 36, versículo 15. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, olha só, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus. É curioso que aqui fala que Deus, começando de madrugada, mandou os profetas. Não é que Deus iniciou o seu trabalho de madrugada. Deus quis que os seus profetas começassem de madrugada. Jeremias, então, capítulo 7, versículo 13, diz assim, já cheguei lá. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, agora o profeta Jeremias falando, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes, também farei esta casa que se chama pelo meu nome, e aqui continua então a ameaça que vem de Deus, e novamente a expressão, mandei meus profetas, começando de madrugada. No mesmo capítulo, versículo 25, desde o dia que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, ele puxa desde o Êxodo, desde aquele dia até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Eu sempre achei interessante essa expressão, e Jeremias fala umas 4 vezes mais isto, só estou citando 2. Eu acho que a mensagem aqui é clara. Para o profeta, a responsabilidade dele em falar, em admoestar, em prevenir, era enorme, era urgente, era premente. Então esse começar de madrugada mostra uma diligência extrema no desempenho do seu ministério de profeta, no caso. Começando de madrugada, logo, rápido, e não só rápido, mas intenso, o tempo todo, sem relaxar. Jesus tinha esse sentimento claro de não perder tempo no seu trabalho de falar do Evangelho, de oferecer salvação. João capítulo 9, versículos 4 e 5. Diz assim, João 9, 4 e 5. Logo antes de curar um cego de nascença, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Palavras um tanto quanto misteriosas, mas dá para se perceber com uma certa facilidade. O que ele quer dizer aqui é que ele tinha um tempo a cumprir aqui. Está falando da vida dele na terra, do ministério pessoal dele aqui em Israel. Esse é o assunto aqui. E logo no início de um milagre, ele trabalhando, fazendo as obras de Deus, como tinha para fazer, que era falar do Evangelho, oferecer salvação, fazer o bem, pregar, curar pessoas, todo o contexto do trabalho dele. Ele tinha um trabalho recebido do Pai. Ele várias vezes falou deste trabalho, desta missão, desta responsabilidade que ele recebeu do Pai para fazer. E ele diz, eu tenho um tempo, e esse meu tempo vai acabar. Esse tempo que eu tenho aqui vai acabar. E eu vou fazer enquanto é dia, porque de noite não dá para fazer. Essa noite era a morte dele. Lucas 19, de 1 a 10, ainda com o Senhor Jesus Cristo,
A passagem do Zaqueu é um espetáculo. Eu gosto de pregar sobre essa passagem aqui. Qualquer dia eu prego para vocês só sobre essa passagem. Mas aqui vai ser só de raspão. É Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Zaqueu estava em cima de uma árvore, Jesus olhou para cima e o que ele disse para Zaqueu? Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Duas vezes a ideia de tempo, depressa e hoje. Ele desceu a toda pressa, Zaqueu, e o recebeu com alegria. É curioso o aspecto de urgência que Jesus dá ao que ele estava fazendo. Vamos, Zaqueu, vamos, hoje eu dedico um tempo para ti. Depois não mais, vou continuar aqui, mas hoje vou me dedicar a ti. Não perca essa oportunidade, porque eu tenho um cronograma a cumprir, Zaqueu, falando em termos modernos. Eu tenho um cronograma a cumprir, Zaqueu. Eu quero te levar a palavra de salvação. Eu quero falar contigo, mas venha logo, porque eu não vou perder tempo. Quero levar essa palavra, mas eu tenho muito o que fazer ainda. Como se dissesse, sou muito ocupado, tenho muitas coisas para fazer que meu pai me deu, tenho muita gente para curar, muita gente para quem pregar. Vamos, Zaqueu. É curioso isto, essa ideia de que ele era um homem muito ocupado, mesmo assim queria passar o dia, ou um pedaço do dia, na casa de Zaqueu. Voltando algumas páginas em Lucas capítulo 9, versículos 59 e adiante, Lucas 9, versículo 59, a outro disse Jesus, segue-me. Jesus convocou para ser um discípulo dele, um seguidor dele. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Calma, Senhor, vou já, me dá um tempo. Mas Jesus insistiu, diz a palavra, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. Não quero esperar que você enterre o seu pai. Agora aqui não se pensa que o pai deste homem estava morto em casa e que esse homem teria ido comprar um caixão ou tomar alguma providência para voltar para casa imediatamente e providenciar o enterro do pai dele naquele mesmo dia, porque ele já estava morto lá. Não, a ideia não é esta. É que aquele homem, como se dissesse assim, meu pai está velho, não vou deixar o meu pai em casa velho, eu preciso cuidar dele, deixa meu pai morrer, então eu cuido de todos os detalhes, até do sepultamento dele, depois eu vou te servir nesta convocação que tu estás fazendo para mim de pregar o reino de Deus, como Paulo disse em Romanos. Como vão pregar se não há quem envie, se não forem enviados? Pois Jesus estava enviando esse homem claramente, e ele diz, eu vou daqui a pouco, agora não. E Jesus insiste, não aceito a tua argumentação, bonita que seja a tua vontade de cuidar do teu velhinho lá, de sepultá-lo quando chegar o momento dele, tudo bem, eu não aceito. Deixa os mortos sepultarem os próprios mortos. Esses mortos aqui são mortos espirituais. Deixa aqueles que não estão muito preocupados com o evangelho ou com as coisas da vida eterna, teus irmãos, teus primos, teus parentes, eles vão cuidar do teu pai quando ele vier aí embora. Mas tu vá pregar agora. Coisa interessante.
Ele tinha esta noção de urgência. Sempre achei interessante também, no mesmo diapasão desta ideia de urgência em proclamar, até o anjo tinha essa ideia. O anjo que morava no céu e apareceu às mulheres quando Jesus ressuscitou, em Mateus 28, e até o anjo exige pressa. Querem ver? Mateus 28, 7 e 8. Diz assim, no 5 diz assim, mas o anjo, estou em Mateus 28, não chegou lá, basta ouvir. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa. Mas seu anjo, apressando as pobres das mulheres ali, todas chorosas ainda, e agora com esse choque agradabilíssimo à alma, mas um choque difícil de absorver ainda espiritualmente o tamanho dessa informação de ele ressuscitou. Como é? Antes, eu acho que antes que ela parasse de respirar a primeira vez, que ela respirasse a segunda vez, ele disse, agora corram, vão ligeiro, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. Tudo bem, o anjo pode até ter dito, mas elas não tinham condições de se apressar, elas estavam muito assim, abismadas com o que tinha acontecido e ficaram assim meio atarantadas, negativo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram. Não é nem andaram, é correram. Senhoras aqui, correndo, para dizer que ele ressuscitou. Ah, mas não tem tanta pressa, paciência, ele já ressuscitou, está ressuscitado. Ótimo, beleza, nada disso vai alterar o fato. Corre. Deus vê assim. Espero que a essas alturas você já esteja sem eu precisar dizer. Mas eu vou dizer que me compete. Você já esteja se perguntando, esse sentido de emergência, de urgência, de falar logo, de não perder tempo, está falando de mim? Isso tem sido a minha atitude nesta vida? Ou amanhã eu faço isso, depois da manhã eu faço aquilo? Deixa eu cuidar de algumas coisas por aqui, da terra mesmo, dos meus interesses materiais, depois eu vou ter mais tempo. Quando eu me aposentar, vou pensar em servir a Deus. E vá pensando. Paulo, Gálatas 1, 15 a 17. Ele dá aqui um testemunho da conversão dele e nos faz uma revelação curiosa sobre esse contexto. Gálatas 1, 15 a 17. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, conversão de Paulo, e agora a chamada de Paulo, como pregarão se não há quem os envie, se não forem enviados, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Então está claro que Paulo aqui foi convocado, sem detença, aqui está a expressão que eu quero, logo, imediatamente, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Essa partida de Paulo para a Arábia, o que ele fez lá durante um bom tempo, não sabemos não, não há informações do que ele foi fazer lá. Alguns acham que ele foi pegar instruções diretamente do Espírito Santo para pregar o Evangelho, que ele não sabia, tinha acabado de se converter, pelo contrário, ele era contra
o cristianismo. Então alguns acham que foi uma espécie de um longo retiro espiritual para Paulo. Agora não, pode ser também que ele tem logo era pregar naquela região, porque Deus assim mandou, ou uma coisa de cada. Não sabemos e nem interessa saber. Se não está revelado, não nos interessa saber. Interessa uma coisa, ele foi logo. E é isso que eu quero transmitir a vocês. Ele foi logo. Fazer o quê? Não sei. Mas foi fazer a convocação que Deus fizera a ele. Vá para a Arábia. Pois não, senhor, é agora. É agora. Agora eu fico imaginando, Paulo era um homem importante. Paulo tinha uma missão para fazer, como vocês sabem, quando ele estava indo para Damasco. Ele era um homem conhecido, amigo dos sacerdotes, tinha posição. É curioso, ele se converte e imediatamente vai para onde Deus mandou, e o resto, e os compromissos dele, e as satisfações que ele tinha a dar, negócios talvez pendentes, não sei, mas é muito fácil a gente ler, Paulo se converteu, saiu correndo para a Arábia, mudou a vida dele toda, mas pensem em você. É impressionante isto. Então vejam a prioridade que esse homem já começa a dar, desde o início da conversão dele, às coisas de Deus, a chamada de Deus. Claro, era uma chamada muito especial, e espero que você não tire o brilho desta passagem pensando assim, mas eu não sou um apóstolo Paulo. Eu concordo. Mas eu não tenho um trabalho assim, tão importante, de uma abrangência tão mundial como o do apóstolo Paulo. Talvez eu concorde, embora eu não sei o que Deus tem para você. Agora, se disser assim, mas o meu trabalho não tem muita importância não, em termos de importância, nem se compara com o do apóstolo Paulo. Aí já começa a não querer concordar com você, porque essa questão de importância em termos espirituais é muito misteriosa. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma, uma. Então, não adianta dizer que seu ministério é pequeno perto de Paulo, é isso. Não, o seu ministério depende do que Deus mandou você fazer, e o que importa é cada um ser encontrado o quê? Fiel ao tamanho, fiel ao ministério, à sua chamada, se ela é pequena, se ela é enorme, se ela é grande, se ela vai exigir pouca mudança na sua vida, ou mudança mais ou menos, ou se vai exigir uma mudança radical, não sei, não importa, mas seja fiel. Uma coisa eu garanto, é comum a todas essas chamadas, e tudo indica que está no próprio coração de Deus, o fato de não perder tempo. Embora as coisas tenham o seu momento, tem as coisas na hora certa de acontecer, tempo de paz, tempo de guerra, eu sei disto. Tem um momento das coisas acontecerem, mas estou falando de uma outra coisa, é uma absoluta convicção de que, uma vez que chegou o tempo, a prioridade é absoluta sobre as coisas de Deus, não é ficar procrastinando um tempo que você sabe, sua consciência indica que já chegou esse tempo, e você fica adiando, aí por sua conta, ou por motivos da sua vida, das suas circunstâncias, e você fica adiando. Não é atropelar os planos de Deus, não é sair por aí fazendo da sua cabeça, correndo de uma maneira desastrada. Claro que não. Mas eu não consigo imaginar, pelas Escrituras, que uma coisa não seja comum a todos nós em termos desta pregação. É como eu falei, tem um momento de Deus chamar para um certo ministério, para você fazer isso ou fazer aquilo de uma maneira mais específica em termos de atividades cristãs e tal, alguns até o pastorado, tudo bem. Mas tem uma coisa, irmãos, que não tem o que esperar, é começar a falar de Cristo. Porque se você se converteu e está morto de alegre, ou aliás, vivo de alegre, né? Alegríssimo, porque se converteu, alguém falou de Cristo para você, alguém conseguiu fazer esse favor você antes de você morrer e perder a oportunidade de conversão. Então, faça logo. Dois aspectos dessa nossa prontidão para falar do Evangelho. Primeiro, em qualquer lugar, a qualquer pessoa. O famoso Marcos 16 e 15, ide por todo mundo e pregai
o evangelho a toda criatura. Essa é daquelas passagens que o perigo é grande de entrar no seu ouvido e sair com a velocidade da luz no outro. Nem raciocina, porque já ouviu tanto, essa aí já é. Pastor, pega outra, essa aí a gente já conhece. E por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura. Essa já ouviu demais. Pare um pouquinho, reflita nisto. Então, o lugar, o local onde Deus quer que o evangelho seja pregado é só mesmo, só entre aspas, o mundo inteiro. Não há restrição de lugar. E pregar o evangelho a toda criatura, não há restrição de uma maneira de princípio, a forma como Deus quer em termos de pregação do evangelho, não, para os povos tais, ou pessoas da religião tal, isso aí ninguém prega, isso aí não tem jeito. Não vale este raciocínio. Não significa que você é obrigado a pregar para 7 bilhões de pessoas, que é o número mais ou menos dos habitantes da Terra hoje. Claro que não. Mas não há limite, não há restrição. E a famosa passagem de Paulo em 2 Timóteo 4:2, também muito comentada, mas eu quero me referir a ela aqui nesse contexto. Versículo 1. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha a quantidade de verbos. 1. Prega a palavra. 2. Insta. Argumenta, conversa, desafia. Quer seja oportuno, quer não. Corrige. 3. Repreende. 4. Exorta com toda longanimidade e doutrina. 5. 5 verbos. Tudo bem? É Paulo se dirigindo prioritariamente a Timóteo, que é o alvo da sua carta, mas é claro que tem uma aplicação a todos nós. Especialmente pastores, ministros, sem dúvida, mas novamente aquilo que eu digo, a todos nós, insisto na ideia de todos nós. Agora, quero enfatizar o aspecto aqui, quer seja oportuno, quer não. Novamente a ideia de não deixe de fazer, faça, não perca tempo, mas o tempo não é muito oportuno, não importa, faça, pregue, exorte. Essa é a ideia. Aqui não é nenhuma autorização para o crente ser inoportuno. Eu não quero ouvir o evangelho, vai ouvir na marra. Mas eu não quero, ele diz, mãos ao alto. Isso é um assalto não para o seu bolso, mas agora eu vou lhe fazer um favor, vou lhe pregar o evangelho como a Bíblia manda. Quer oportuno, quer não. Mãos ao alto, na marra. Leva um tiro se não ouvir. Não faça isso. Vou lhe amarrar numa cadeira para você ouvir o evangelho. Não. Há várias outras passagens que falam de sabedoria, para nós respeitarmos e tudo mais. Mas o que ele quer dizer aqui é que não há aquele momentinho próprio, apropriado. Você vai lá em casa um dia, nós estamos aqui no local de trabalho, nós estamos aqui num ponto do ônibus, então agora não vai dar, mas a gente marca um dia apropriado para isso. Não há não é para ver esse tipo de atitude, embora seja bom marcar uma hora apropriada, tudo isso é muito bom. Falar apressadamente não é o ideal e tal, mas se não der para outra oportunidade, se for necessário naquele momento mesmo, e se as coisas não forem não se encaixarem muito bem ali, não há problema. Fale, é urgente. Deus espera que você faça isso com muita prontidão. Irmãos, essa responsabilidade, aliás, Deus quando dá uma responsabilidade, Ele exige, Ele presta contas. Há no livro de Ezequiel 2 passagens, eu vou ler só uma, no capítulo 3 e no 33, eu vou ler só o 33.
É muito interessante essa questão da responsabilidade. Aliás, não é nem a responsabilidade, é a prestação de contas. Ezequiel 33, versículos 1 em diante. Agora, foi Ezequiel, 500 anos antes de Cristo e 600 anos antes de Cristo, ideia talvez mais de Israel. Tudo bem, o contexto era esse mesmo, mas não pense que isso não tem aplicação para hoje não, porque tem mais do que você pensa. Vou provar que tem. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel 33, filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ouviu, mas não prestou atenção, não valorizou, ele vai pagar por isso, não o atalaia, aquele que tocou a trombeta. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado, aquele que prestar atenção no aviso, salvará a sua vida. Mas, se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade. Ele merecia ser abatido. Interessante isto. Mas o seu sangue demandarei do atalaia. Muito forte. E nós não entendemos nem isso direito. O que significa isto? O homem que foi abatido, ele foi abatido pela iniquidade dele. Ele merecia aquilo que ele teve. Mas de alguma forma a vida daquele homem poderia ter sido poupada, ou a atitude dele diante de Deus, se fosse avisado que a espada estava chegando, ele teria tido a oportunidade. Mas ele não teve essa oportunidade. Por quê? Porque o arauto, o atalaia, o vigia falhou na sua obrigação de tocar a trombeta. Ele não tocou. Então o outro não ouviu que vinha a espada e foi pego de surpresa. Merecia morrer de alguma forma, porque o castigo de Deus estava sobre ele. É curioso como nós vemos aqui responsabilidade humana e soberania de Deus misturadas uma com a outra. Muito curioso isto. E não procure desenrolar isso, que você só vai perder o brilho deste ensino aqui. Então, ao mesmo tempo que Deus tinha o que tratar com aquele homem que morreu, porque não ouviu a espada, e aquele homem merecia aquilo, e Deus, como juiz justo, sabe o que está fazendo e precisava fazer aquilo, mas, humanamente falando, o atalaia falhou e vai pagar caro. Como é esse pagar caro? Eu não sei. Mas vai. Pastor, isso é coisa do Velho Testamento. Mudou completamente esta ideia. Paulo não pensava assim. Atos capítulo 20, versículos 26 em diante. Atos 20, 26 em diante. Paulo está se despedindo aqui dos anciãos da igreja de Éfeso,
Paulo está aqui no final da sua terceira viagem missionária e ia para Jerusalém, onde ele seria preso, mandado a Roma, Cesareia, depois Roma e tal. E ele está aqui desse discurso belíssimo de despedida aos pastores lá de Éfeso. Portanto, eu vou pegar só esse pedacinho. Portanto, eu vos protesto, eu vos afirmo, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Exatamente a mesma expressão utilizada por Ezequiel. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu não deixei de tocar a minha trombeta. Não como um atalaia físico em cima de uma torre com a corneta na mão, mas como um atalaia que tinha a obrigação de pregar a palavra de Deus na sua inteireza. Eu tinha que tocar esta trombeta entre vocês, e toquei de uma maneira fiel. E usando a mesma expressão de Ezequiel: o sangue de vocês eu não vou pagar. Curioso é que é assim. Infelizmente, muitos não se converteram e eu vou pagar pelo sangue dos que não se converteram. Negativo. Na hora que a pessoa ouve a trombeta, como lá Ezequiel diz, ela se dá por avisada ou não se dá por avisada, é problema dela. Se ela vai ligar e vai prestar atenção para a trombeta do aviso, do perigo, é com ela, e ela vai se entender com Deus. Mas o atalaia fez a sua parte. Então Paulo tinha exatamente esta noção de pagar pelo sangue daqueles para os quais ele não foi fiel, deixando de pregar o Evangelho. Então não pense que passou esta ideia de você dar contas do sangue do seu parente, do seu amigo, do seu inimigo, se foi lhe dada a oportunidade de falar, de tocar a trombeta para eles. Paulo fala isso mais uma vez, capítulo 18, versículo 6, quando ele diz aqui, versículos 5 e 6, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Estou em Atos 18 e 6. E 5, agora 6. Opondo-se eles e blasfemando, não quiseram ouvir. Paulo tocou a trombeta e eles não quiseram ouvir. Sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. De novo. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. É muito curioso como Paulo tinha essa noção. Isso pesava em cima dele. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, você sabe, cada um tem sua data aí. E nesse tempo, eu não sei quantas vezes você orou: Senhor, estou responsável pelo sangue de alguém que já morreu, e eu vou pagar pelo sangue dessa pessoa. Sim, morreu sem Cristo. Sim, está no inferno. Merece ir para o inferno, como diz lá Ezequiel. Morreu na sua iniquidade. Tudo bem. Você não é culpado pela perdição. A pessoa é responsável pela perdição dela lá. Porém, Senhor, de alguma maneira, se eu falhei com essa pessoa, é de arrepiar. Mas pode ser que eu seja cobrado do sangue dele ou dela. Não sei se você já pensou nisso, já orou a Deus sobre este assunto, já se preocupou alguma vez sobre isto. Que sangue? O sangue de quais pessoas estão pendentes sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça? Devemos ter muito cuidado com isso, não se brinca com as coisas de Deus. E a expressão é muito forte, né? O sangue de alguém sobre a sua responsabilidade.
quero lembrar, antes de encerrar, que é obrigatório, e eu tenho colocado esse tom aqui desde o início da pregação, nós ficarmos atentos e pregar o Evangelho com diligência, sem perda de tempo, até com urgência mesmo. Mas eu quero enfatizar agora, mais do que a obrigação, seria bom se nós pregássemos, porque é prazeroso. É prazeroso, é gostoso. Sim, é uma obrigação, repito. E só em ser obrigação não se discute a necessidade de você fazer. Mas o gostoso mesmo é saber que dá alegria fazer isto. Mas, pastor, quantas vezes a gente prega e não dá em nada, não dá em resultado nenhum, o povo anda endurecido, ninguém quer saber de salvação de Cristo, nem de coisa nenhuma. O senhor quer dizer que isso é prazeroso? Quero. Porque eu já preguei essa mensagem alguns meses atrás aqui, sobre o bom perfume de Cristo. Fale de Cristo e você é bom perfume diante de Deus, tanto nos que são salvos, quanto nos que perecem. Você avisou, você ativou a trombeta, você exerceu a sua responsabilidade, e agora a sensação de ser perfume diante de Deus é muito agradável. Se um perfume falasse, um perfume francês caríssimo, extremamente agradável, se ele falasse, ele iria sentir muito orgulhoso, certamente, de fazer o papel dele, aquilo para o qual ele foi feito, exalar um cheiro agradável às pessoas. É gostoso, certamente. Qualquer coisa ou qualquer pessoa está naquele papel fazendo aquilo para o qual é designado, especialmente quando é levar um cheiro agradável, um aroma agradável. Quando a pessoa entra, todo mundo fica assim, um cheiro agradável aqui no ar. Então, um crente, ele tem todo o motivo de se sentir muito alegre quando ele prega, independente do resultado da conversão. Não importa, ele está exalando, ele está espalhando o bom perfume de Cristo. E algumas pessoas vão notar. Tudo bem, outros nem vão, não sabem nem de Cristo, nem querem saber. Não importa, mas você está sendo bom perfume. Pelo menos Deus está lhe respirando. Pronto. Se ninguém está notando, Deus está. Acha pouco? Acha pouco? Deus está exalando o seu perfume, se agradando com aquilo que você fez. O quê? Tocou a trombeta, falou. E eu estou falando aqui no caso de não haver conversão. E quando há? Como é que você sabe que não vai haver? Será que você tem uma fé tal que ele leva a concluir antes de pregar? Se não vou pregar não, porque não adianta. Que fé é esta? Você se examine. Que se a sua fé não é suficiente para crer que Deus pode salvar um grande pecador ao seu lado, por que essa fé lhe garante que ele lhe salvou? A mesma fé que lhe indica que você é salvo, essa mesma fé deve lhe dar a mesma garantia de que Deus tem poder para salvar a pessoa ao seu lado, a maior pecadora do mundo, o homem mais ateu do mundo, agressivo contra Deus. Mas a fé que Deus lhe deu, a mesma fé que faz você se agarrar nela e dizer eu sou salvo porque eu tenho esta fé, essa mesma fé deve lhe garantir que o outro vai ser salvo caso Deus deseje. E você sabe se Deus deseja ou não, você sabe se ali está alguém que foi escolhido por Deus antes de haver mundo ou não, se não foi, se foi, não lhe importa.
Voltando então, eu quero enfatizar isso, logo depois eu vou encerrar. É que quando há conversão, pouca que seja, aqui e acolá uma na sua vida, é delícia pura. Talvez você já tenha experimentado isso na sua própria vida. Mateus 18, 12 a 14. Nunca ninguém vai ter alegria de ver um convertido da sua própria pregação, se não pregar. Nunca. Mateus 18, 12 em diante, diz assim: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Alegria de quem encontrou a ovelha, alegria que primariamente de Deus, mas você foi utilizado por Deus para que uma ovelha que estava extraviada voltasse ao rebanho. Imagina que esse extraviado aqui é a raça humana inteira, extraviado que está cortado de Deus, e como criaturas de Deus, todas aqui são consideradas nesse contexto, nessa explicação, como um rebanho. E alguns voltam para o aprisco de Deus e gera grande alegria. E quando você é utilizado nisto, Atos 2, 42 em diante, a igreja primitiva, eu já cheguei lá, deixe-me ler, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tudo bem, podem chegar lá. Vou beber meu gole d'água. Estou ouvindo só as páginas. Mas cheguem logo, porque 5 minutos não precisa para isso. Atos 2, 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma, olha o contexto, irmãos, olha o clima que Lucas, o autor de Atos, quer falar, expressar aqui. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Época muito especial da igreja, logo no comecinho. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, no caso a ceia, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ideia de alegria. E se alguns iam sendo salvos, é porque estavam pregando para eles, uns pregando para os outros, os crentes, aqueles que os converteram, pregando para os outros. Aí um grupo se convertia, por sua vez, levava a palavra para outros, e assim ia. Era o Senhor quem ia acrescentando, é o Senhor quem salva, mas a alegria de quem foi utilizado como arauto, ou como atalaia para pregar, era enorme. Então a gente pode quase pegar aqui, num clima de muita alegria, de salvação acontecendo, conversões, e a igreja aumentando, e a comunhão uns com os outros, era muito gostoso. Então procure associar, quando você for falar do Evangelho, com esta ideia de alegria. Se não houver conversão, eu me alegro porque sou bom perfume de Cristo, pronto. Mas se houver, aí é que a alegria realmente é grande e pura. Curioso, e eu quero encerrar, é que não é apenas no céu não, mas na terra também. Não apenas na terra, mas no céu também tem alegria quando alguém se converte. Lucas 15, versículos 3 em diante.
Eu sei que você já sabe isto, essa informação aqui, você que conhece minimamente o Evangelho, mas procure ir um pouquinho mais fundo e pensar, uma alegria no céu, por uma coisa que eu fiz? Lucas 15, 3 a 10. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu e até encontrá-la? É a mesma que eu li há pouco tempo, mas eu quero dar um tom aqui. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então a alegria do homem aqui eu já comentei. Digo-vos assim, versículo 7, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Gente, isso é revelação pura dos bastidores celestiais. Quem poderia falar, quem na face desta terra, de alegria no céu, se tem, se não tem, e mais alegria de um jeito ou mais alegria do outro? Então, intensidade de alegria no céu. Qual a experiência que você tem para dizer isso? Ou eu, ou o próprio pregador aqui? Ah, não, aqui é Jesus Cristo, claro, mas ele conhecia, ele sabia. Então ele está nos trazendo uma revelação de grande valor. E quando é alguém que não é como Cristo, mas um apóstolo tipo Paulo ou um profeta qualquer, ele faz uma afirmação tão ousada quanto esta, e fazem, mas inspiradas pelo Espírito Santo, que conhece todas as coisas de Deus. No caso de Cristo, ele esteve lá, como Deus ele sabia. Alegria no céu. Vamos falar da alegria dele próprio. Isaías 53, 11 tem uma passagem, não sei se vocês já pensaram nisto, no que ela significa, no famoso capítulo 53 de Isaías, mas tem um versículo que diz assim, versículo 11, falando do servo sofredor, do Messias, no caso Cristo. Ele, o assunto é Cristo, o Messias que haveria de vir no tempo de Isaías, e veio conforme nós sabemos. Ele, o Messias, Cristo, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, penoso, tudo que ele sofreu para nos salvar, e ficará satisfeito. O meu servo justo, e continua a passagem, eu só quero enfatizar este aspecto da alegria do Messias em ter feito o que lhe cabia fazer. No dia que nós podemos trabalhar, vem a noite que ninguém pode, vamos trabalhar logo no dia. Ele, já expliquei, ele falando dele próprio. Então aqui revela que ele vai ver o resultado do trabalho dele, que é a salvação de todos aqueles que Deus escolheu para dar para ele de presente, e ele vai dizer assim: valeu a pena tanto sofrimento, valeu a pena eu levar a sério a responsabilidade que recebi de meu Pai para realizar a salvação destas almas, como valeu a pena. E o sentimento dele, a sensação dele será de alegria, contentamento pelo dever cumprido. Amigo, eu quero terminar com uma passagem para você que não tem Cristo ainda no seu coração, amigo ou amiga. Lucas 8:37, Jesus fez um milagre, expulsou um demônio de um homem. Esses demônios pediram para que não ficassem sem lugar para ir. Jesus concordou que eles fossem para uns pórcos que havia lá. Os pórcos se precipitaram num penhasco e morreram todos. E Lucas 8:37, aí veio o povo lá de Gesara ou Gadara e fez um pedido a Jesus que não deviam ter feito não. Lucas, estou em João aqui, Lucas 8:37.
Vocês estão se vingando, é minha vez de chegar depois de vocês, né? Lucas 8:37. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Jesus atendeu o pedido: vá embora, por favor. Não há indicação de que Jesus jamais voltou a Gerasa. Você já pode ter ouvido o evangelho várias vezes, de crentes, ou do púlpito, ou em casa, ou em qualquer tipo de circunstância na sua vida. Você já pode ter ouvido o evangelho várias vezes. Você ouviu a trombeta tocar, você sabe. Não abuse, amigo, não abuse desse seu amigo que tanto lhe fala de Jesus Cristo. Não abuse. Não abuse daqueles livros que você lê, e amanhã eu leio o resto. Especialmente, claro, as Escrituras. Você não sabe quando aquele seu amigo não estará mais do seu lado para falar o evangelho. A sua amiga, sua mãe, seu pai, qualquer que seja. Você não sabe mais. Depois eu ouço o evangelho. Depois eu ouço o evangelho. Jesus, sai da minha vida um pouco, depois tu volta, depois eu penso em ti. Não faça assim. Então, nessa digressão que eu fiz de 2 aos Coríntios, esses 2 pontos, Deus me deu o privilégio, então, de enfatizar de uma maneira muito clara, semana passada, a necessidade urgente do pecador tomar uma decisão quando ouve o evangelho. Hoje, a necessidade que nós, crentes, que já ouvimos o evangelho, já aceitamos o evangelho, mas a necessidade que nos pesa no ombro grande de passar para frente o evangelho, tocar a trombeta, se livrar do sangue dessas pessoas que estão ao nosso redor e que poderiam ter, por algum motivo, ouvido a nossa pregação, o nosso alerta e não ouviram. E a urgência que você tem para fazer isso. Não pense quando eu me aposentar, não pense quando eu mudar de emprego, não pense quando os meus filhos crescerem e saírem de casa, não pense quando eu conseguir ganhar mais dinheiro, não pense quando eu tiver mais saúde, não pense em nada disto. É hoje que você pode fazer, hoje, para levar o evangelho para essas pessoas perdidas. Você um dia era como elas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos empurre mais para pregar a Tua palavra, porque seremos responsáveis. É impressionante como a Bíblia coloca lado a lado, de fato, a responsabilidade que nós temos como obreiros, sem anular a Tua soberania, sem anular a responsabilidade do pecador em dar conta dos seus pecados, mas tudo isso de uma maneira perfeita na Tua mente, nos Teus decretos, se coadunam de uma maneira muito, muito exata, e ninguém há de questionar isso. E seja como for, seja qual for a explicação, nós seremos responsáveis por aqueles para os quais poderíamos ter pregado e por desleixo, ou preguiça, ou comodismo, ou covardia, ou qualquer que seja o outro motivo, não o fizemos. Dá-nos esta fidelidade e tem misericórdia dos que não aceitaram ainda o evangelho, que eles corram, porque o tempo é muito curto. Em nome de Cristo, amém.